está a sua relação sexual? Será que tus pais algum tio? E você sabia? Sexo é item. E assim estamos linkando negócios com o Dr. Roberto Castro aqui, trazendo informações como você pode ter uma vida melhor e ser mais feliz com sexo. Pessoas têm medo de falar de sexualidade e de sexo. As pessoas têm medo de si e a mulher é condicionada a ter medo de si. Mas você acha que isso também pode ter a ver com a condição que a gente tem da nossa vida louca, falta de hormônio, essas coisas? Não, isso tem uma relação importante, tá? Mas qual que é a relação importante? É estar saudável. Imagina que você vai para uma casa, né? E a casa está fechada, você abriu a casa e sentiu o cheiro de mofo. Aquele ambiente está saudável? Não. Não, tá. O mofo pode estar dentro do seu corpo. Vai para dentro do corpo. Vai. Não pode, ele vai para dentro do corpo. Mas isso na microscopia nós vemos isso direto. A pessoa respirou, entrou, Já era. fungo. O fungo dentro do corpo ele vai se alimentar de algumas coisas, porque fungo é fungo, ele vai cumprir o papel biológico dele. Na natureza, fungo tem função de digerir matéria orgânica. Se ele entrar pelo processo respiratório e for parar no intestino, ele vai comer matéria orgânica, ele vai abrir buraco. Se ele passar na próstata, ele vai comer próstata. Vai dar prostatite, vai aumentar. E ele vai afetar a condição hormonal. Agora, quando um casal vai ter um encontro, uma relação, vai ter que ter o preparo de um ambiente. Então, falando de homem e mulher, ou homem e homem, não importa, homem, mulher, mulher. Mas vão ter que ter um carinho. Esse carinho, como eu falei, surge em 18 segundos. Quando as pessoas começam a se tocar umas com as outras, começa a liberar ocitocina. O hiato que está ocorrendo das pessoas não terem capacidade de se relacionar com as outras está gerando um mercado. Podem até ficar bravos comigo, mas sinto muito, mas a verdade tem que ser dita. Que é o mercado pet. Mercado pet. A pessoa não se relaciona com outro ser humano e ela gasta toda aquela tendência que ela tem para um ser humano com um animal. Aí vira mãe de pet, pai de pet. Aí vai abraçar pet, vai beijar pet. O casal tem um pet e se diz pai e mãe de pet. Tem sexo nessa relação? Não sei. Mas a minha pergunta é, a qualidade desse sexo tá boa? Isso eu sei dizer que não tá. Será que eles tinham tanto amor assim entre eles que cabia um cachorro? Ou será que eles tinham uma disfunção, um relacionamento e o cachorro está complementando? Tudo que é demais tem problema. Tu quer dizer um pouco. Então quer dizer, se casais têm que ter conversas difíceis, nós temos que ter conversas difíceis. E ter conversa difícil não é simples. E se eu não consigo conversar uma coisa difícil, e homem não é educado para ouvir mulher? Aliás, homem nem gosta de ouvir, tá? Isso é... Eu sinto muito, mulheres. É um exercício. Homem não é educado para ouvir. Porque homem, quando o outro homem fala, esse cara fala pra cá. A mulher fala muito porque ela tem progesterona. Ela tem relacionamento. Mulher que fala pouco é perigosa. Por quê? Porque ela tem pouca progesterona, ela não se relaciona, mas ela sente. E aí ela começa a implodir. Ah, você diz perigosa porque ela pode fazer mal para ela mesma, com a saúde Ela dela. vai fazer mal para ela mesma. Porque é da natureza feminina o contato. Na verdade é da natureza humana, tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil não, no mundo surgiu, mas o Brasil disparou com isso, uma coisa que se chama, né, nas maternidades, que é o projeto Canguru. O projeto Canguru quer dizer, criança nasceu, você faz o papai canguru, mamãe canguru. Você pega a criança e coloca aqui. Os estudos, quando surgiram, mostraram o seguinte. Crianças que recebiam o canguru tinham 18 a 36% mais de saúde e saíam com até 25% mais cedo do hospital do que outras crianças que não recebiam a afetividade. Pelo mesmo motivo do bicho. Pele com pele, 1 segundo de contato libera ocitocina. Ocitocina libera prazer. Nós temos uma população com baixa de ocitocina, porque tem muito doce. O carboidrato diminui a expressão de ocitocina, derruba. E aí, se não tem ocitocina, não tem desejo.
E a indústria gosta de botar bastante açúcar na alimentação porque isso gera prazer Entendeu? no doce. Não. Então, ao invés de beijar na boca, beijo o chocolate. Roberto, agora me fala. Essa moça que não tinha relacionamento com o marido porque ele não gostava de sexo e você falou que ela tinha morrido. Morreu. Morreu. Por quê? Por que ela morreu? Quem não faz sexo? Morto. Simples assim. Então, essa mensagem o corpo recebe desse jeito. Que ela negou o prazer, negou a vida. Então, isso quer dizer o seguinte: se você morreu, você vai morrer. Você já tá morto mesmo? Basta enterrar. Entendeu? Quem não corpo faz sexo tá a caminho da morte. está a caminho da morte. Por quê? Fatalmente, vai chegar um período da nossa vida, por isso que é diferente sexo e sexualidade, vão caindo os nossos hormônios. Mas a sexualidade ela é maior, porque ela envolve afetividade. Entendeu? E é como eu falei, sexo é uma coisa que envolve segurança. Isso quer dizer que quando um casal está ali, nu, a mulher está confiando que aquele homem vai dar segurança para ela, porque ela se despiu de tudo, ela está nua, extremamente vulnerável, em uma posição vulnerável, entendeu? Então, ela está por cima, ou ela está por baixo, ou ela está do lado, mas ela está numa condição vulnerável. E se você pegar um homem e uma mulher na mesma idade, com a mesma característica, mesmo porte físico, o homem é 10 vezes mais forte que ela, por testosterona. Então, ela é a parte vulnerável daquela situação. Então, ela só vai com o homem para a cama se ela tem segurança. Então, o homem precisa entender qual é o recado que uma mulher dá para ele quando ela fala assim: ok, eu escolhi você. E eu vou me permitir com você. E nesse momento ter a postura. Porque mesmo, vamos supor lá, o casal decide, vamos fazer um fetiche, vamos transar no meio da rodovia. Ela vai na confiança de que eu tenho um homem do meu lado. E ali ela vai se expressar. Entendeu? E se ela não tem um homem, estrutura masculina, ela tem uma companheira que tem expressão masculina. Entendeu? Porque não tem jeito. Tem mulher que gosta de mulher, mas acredito eu, aí talvez as homoafetivos possam dizer, e esse é um aspecto que eu converso muito com o público homoafetivo, né? Mas eu não sei te dizer isso que eu vou falar. Tem mulher, né, elas chamam as ladies, que gosta de mulher feminina, mas geralmente a outra mulher, ela já tem um perfil mais andrógeno, ela já tem um perfil mais masculino um pouco. E uma é mais feminina do que a outra. Tem aquelas que são femininas, mas ainda dentro da relação ainda tem essa situação, porque o equilíbrio é uma condição necessária. A natureza, né, que volta ao seu formato original. E a relação masculina é do mesmo jeito, a homoafetiva masculina, porque precisa de um equilíbrio. Porque às vezes um está mais hostil, o outro tem que estar mais passivo. Entendeu? Então essa relação, ela vai ter esses altos e baixos para que o casal consiga ter prazer. Então, saber que naquele momento de vulnerabilidade, alguém vai ter a função de proteção. E a mulher, pelo seu lado, o homem também precisa saber que mulher ele procura. Porque se o homem, ele quer uma mulher linda, ele quer uma mulher cheirosa, ele quer uma mulher visualmente atrativa, com capacidade de relacionamento, ele quer uma mulher feminina, para homem que gosta de mulher, tá? E ele quer uma mulher que tenha docibilidade, afetividade. São 5 fatores que o homem procura. Ela trabalha fora, mas tudo bem. Ele quer que ela tenha afetividade. A mulher bruta não vai dar match. Complicado, né? E a vida moderna leva a gente para situações muito novas que a gente tem que se adaptar. Agora, Roberto, você falou para mim que você tem muito problema com pacientes que
ficaram de mal da sua cintura para baixo. Explica isso. Isso interfere não só na questão da vida, né? Produção de hormônio, a questão do sucesso, do dinheiro, interfere em tudo isso. Vamos lá para baixo para poder explicar isso. E lá para baixo, quando eu digo, nós vamos lá na primeira infância. Né? A nossa sociedade, ela é misógina. Nós temos uma sociedade assumindo cada vez mais o preconceito. E nós temos uma sociedade que ela é machista. E as mulheres têm um grau muito mais acentuado de misoginia e de machismo. É uma coisa assim horrível. Esse é um ponto. Quando você olha no berçário, aí você olha o menininho, o pai já olha e fala: meu menino, olha o pipizinho dele, ficou duro, já é machinho. Aí a mãe já: e o menino é macho. Ai, que maravilha, olha só, o pipizinho dele ficou duro. Aí ele fala: ficou de pintinho duro só porque viu as mulheres aqui. Isso é um conceito machista. A menina, ela tem ereção. Só que a ereção feminina não é visualizada. E nesse momento não desperta. Porém, com o passar do tempo, ela vai tendo uma coceirinha. E ela vai tendo a coceirinha porque o corpo feminino ele vai se adensando. E aí, em algum momento, na fase oral ou na fase fálica, que é para homem e para mulher, né? A fase oral, a criança leva tudo na boca. Na fase fálica, leva a mão aos órgãos genitais. E ali ela descobre que aquela coceirinha causa prazer. 12 mil terminações nervosas não vai dar prazer? Ah, fala sério, pô. É do fio do cabelo ao dedão do pé que a mulher é terminação nervosa. Por isso que o Tantra consegue fazer o milagre que faz. Porque, como eu falei, no primeiro momento, o Tantra ele começa com reativação neural. A primeira fase do Tantra não é sair em genitália. A primeira fase do Tantra não é ir diretamente no Yoni. É ir, que é como é caracterizado o membro. Tá? É primeiro dedos e ponta de dedo. Passando em todo o corpo. Para quê? Para reativar o sistema nervoso autônomo que muitas vezes está desligado por trauma. Porque o menino é bonitinho, tem o pintinho duro. E a menina, quando põe o dedo, toma tapa, tira a mão. É feio. Fecha a perna, você é menino. Para com isso. Então é tudo suprimido na menina. Se ela falar de sexo, tarada, sem vergonha, a mãe não tem confiança em si enquanto mulher, não passa confiança para a filha enquanto menina. E aí isso vai virando uma bola de neve. E é por isso que quando nós vamos falar de sexo, as pessoas... Pelo amor de Deus, fala disso. Não. Não quero me revelar. Não quero, não pode. Aí entra uma crítica minha. As condições religiosas. Muitas religiões se valem do poder do domínio sexual para poder manter casta uma parte. E eu falo, pessoal, você vai ser um sacerdote? Se você não vai ser um sacerdote, meu ponto de vista, é um ponto de vista meu mesmo, meu ponto de vista é que quem tem que manter castidade é sacerdote. Por quê? Você está lidando com uma energia que é a energia divina. Onde você tem um casal que é casado, termina a relação e ele vai pregar. Ou vai colocar a mão na cabeça de alguém, ou vai fazer um ato litúrgico. Ali, é energia contaminada? Absolutamente não. Porque senão Deus estaria errado. Se o sexo fosse pecado. Então essa é uma leitura mais religiosa do que uma leitura real. Só que vão colocando na cabeça das pessoas uma condição religiosa. E as pessoas vão ficando cada vez mais
deprimidas, Limitadas. principalmente as mulheres. Arquiteto, você já sentiu que, por mais que trabalhe duro, parece que o mundo ao seu redor está mudando mais rápido do que você consegue acompanhar? Já se pegou pensando: como posso me destacar? Como posso ser reconhecido em meio a tanta concorrência? Essa é a realidade de muitos profissionais, especialmente para quem vive na arquitetura, um campo em constante evolução. Mas o que você faria se, em um único evento, você pudesse virar a chave da sua vida profissional, ganhando não só novas habilidades, mas também uma rede de contatos poderosa e uma inspiração que te levasse a um nível de sucesso que você mal imaginava ser possível? Estamos falando do Congresso Arquitetura e Bem-Estar, que promete não só ampliar suas conexões, como também sua visão e sua relevância no mercado. Está preparado para saber o que ele pode fazer pela sua carreira? Inscrições abertas pelo site arquiteturammstar.com. Te vejo lá. Cléo, uma mulher ela pode ter 5, 10, 11, 20, 30 orgasmos, um na sequência do outro. Só que 70% das mulheres nunca atingiram orgasmo. Vai fazer um tantra. Você descobre isso rapidinho. Exatamente. Porque descobre a explosão energética. Que é isso que ele faz. É a explosão. Ele faz um movimento e ali, nessa situação, porque nós estamos falando de uma energia que vem das pernas para cima, e nós estamos falando de uma energia chamada energia da Kundalini, que isso, há 5.000 anos ou mais, ficou determinado. Então, é uma energia geradora. E essa energia da Kundalini, ela sobe das pernas e ela para na pelve da mulher. Por que a pelve? Porque é ali que se gera vida. Então, como eu falei, a primeira energia e depois o sangue. Se a mulher não tem energia subindo, essa região ela não fica abastecida de energia. E aí, se uma mulher não consegue gerar, ela não consegue resolver uma conta de 2 mais 2. Porque a mulher, como você bem falou sabiamente, a mulher ela é a geradora. Na verdade, ela é a criadora. O homem é a criatura. Então, por isso que eu acho que devia ser deusa, né? Não Deus. Mas isso é uma opinião. Então, ela geradora, a partir dali ela gera uma vida, porque ela tem o poder de cocriar. Ela pode escolher não cocriar, mas aquilo está ali. Agora você fez a minha mente ir para uma outra viagem. Então você quer me dizer que se a mulher ela está conectada com o seu poder, com a sua energia sexual, se ela consegue se relacionar bem com os sentidos dela, ela também é uma pessoa empoderada para os negócios, para criar, para desenvolver coisas? Isso. Porque aí você falou uma coisa muito importante. Ela com ela. Então é aí que mora o problema. O homem é liberado para tudo. Porque o homem pode se masturbar. A mulher é pecado. Entendeu? Sabe por que a mulher é pecado? Por quê? Porque Deus colocou um órgão na mulher que só tem a função de dar prazer. Olha só, um órgão que se ele for grande, ele tem 3 centímetros. Se for grande. Tá? Tem aquelas hipertróficas que às vezes ficam. Tá tudo certo. Me fala uma coisa, aquele negocinho daquele tamanho, De 1 centímetro? de 1 a 3 centímetros, ele tem condições de fazer uma mulher chacoalhar. Sabe como que nós fazemos para chacoalhar uma pessoa dentro do pronto-socorro? Como? Com um equipamento de choque, que nós colocamos aqui no tórax da pessoa. São 200 joules, é como se tivesse pego uma porrada assim muito forte. Você dá uma porrada com muita força no centro do peito. E você dá aqui, e é aquilo que quando gera uma força de contração por choque, só isso que tem a capacidade de levantar o corpo. Olha o poder da bomba que está na mão das mulheres. Um órgão de 1 a 3 centímetros, podendo ser um pouquinho mais, que tem capacidade de fazer o corpo dela estremecer inteiro por segundos e fazê-la desfalecer. Sensacional. Entendeu? Que descrição incrível de um orgasmo. Essa é a descrição do orgasmo. Ô, Roberto, tem mulher que não sabe o que é orgasmo. Não sabe. Tem mulher casada há muito tempo. Em 2004, eu comecei a fazer ambulatório de incontinência urinária para uma empresa multinacional que eu trabalhava.
Então, alguns catéteres que foram trazidos para o Brasil e precisava falar da área genital. Então, fazia um grupo de homens, mulheres e explicava, olha, a vulva feminina é essa, o órgão masculino é esse. Então, me chamou muita atenção porque muitas mulheres maduras, mais de 40 anos, elas não conheciam onde era a uretra. Não sabiam que o xixi não sai da vagina. Como assim? Então, como assim? Não, tem muito homem que também não sabe. Tá? E que são 3 estruturas, vagina, uretra e clítoris. E não conheciam. Porque sempre foram doutrinadas a não encostar aí, que é pecado. É no próprio corpo, a pessoa não sabe o que tem. Não sabe o que tem. Imagina o que ela perdeu de perceber ao redor dela, em relação às pessoas, em relação a tudo. Porque elas foram ensinadas a pedir para o parceiro dar prazer a ela. Ela está pedindo para o outro que ele tem que saber onde que dá prazer para ela. Está errado. Se a mulher não se tocar, se ela não tocar o próprio corpo dela, se ela não souber entre 4 paredes o que dá prazer para ela, ninguém vai saber. Ninguém. Nem Deus. Então não importa, eu falo para as mulheres, presta atenção. Isso não é problema de ninguém. É problema seu. Se você está sozinha, você pega um toy, né, os brinquedinhos aí, o dedinho mágico, né, o DJ. Você pega a sua imaginação e leva para onde você quiser. Não importa. Você quer ver o cara pulando de bungee jump. Ótimo, é isso que te dá prazer, tá tudo certo. Porque é você com você. Não tem pecado. Não existe pecado. Se explorar no seu corpo, entender como que ele funciona, não há pecado nisso. Não há. Porque nós não estamos falando de sacanagem, nós estamos falando de vida. Vida. Nós estamos falando que uma mulher em depressão, ela não tem orgasmo. Porque se ela tem orgasmo, foi Deus quem criou aquilo. A liberação de endorfina, que é a substância responsável por prazer, é uma morfina gerada pelo corpo, ela é de explosão, ela causa analgesia, bem-estar e alegria. Ela vai ficar vendo passarinho verde uma semana. E uma mulher bem trabalhada não quer guerra com ninguém. É isso aí. Entendeu? Se você achar uma mulher aí que é briguenta, que é não sei o quê, pensa se ela de repente não está precisando de uma boa pegada. Ou ela mesma se pegar. Ou ela mesma se pegar. Porque se ela estiver bem trabalhada, quando chegar na relação, ela não vai transferir para o parceiro. Ela vai sim pegar o parceiro. Toca assim que eu gosto assim. Mulherada, na boa, tá? Veja só, o sexo oral, ele é uma coisa muito importante. A microbiota da boca, ela tem condições de proteger o homem de contaminações e a mulher também. Mas é a mulher quem precisa saber. Porque tem homem que vai soprar, vai achar que é bexiga. Tem homem que vai morder, que vai achar que é chupeta. Tem homem que vai colocar muita força. Tem homem para tudo. Porque ele não sabe o que ela gosta. E ele precisa do tato. E aí tem muita mulher que fala assim, porque a primeira vez que experimentei uma mulher, meu Deus do céu, elas têm uma chupada diferente de outro homem. Sim, lógico, a mulher ela tem a língua mais macia, é óbvio que vai ter a língua mais macia, o corpo dela é mais macio do que o homem. Homem é homem. Homem vai ter uma língua áspera, vai ter músculo diferente, vai ter uma textura diferente. Se for homem vai ser assim, entendeu? Então é essa a situação. Então isso quer dizer que ela que é responsável por isso, ela que vai poder falar para ele, porque tem o ponto G, tá? Nós não chegamos no ponto G. Não chegamos. Né? Nós ainda estamos do lado de fora. Então, ela quem vai falar para ele que, olha, pega aqui, acaricia, dedinho leve, nessas condições, toca com carinho, com calma. Não vai igual bruto, porque o homem é bruto. Nem rápido demais. Nem rápido demais, nem devagar demais, mas é a mulher que vai falar. Mas aí dá pra sentir pela respiração, né? Se ela tá com a respiração mais rápida, dá pra você seguir no mesmo ritmo. Então, só que a mulher tem que perder esse negócio de achar que homem é adivinho. Sim. Porque o homem, o que acontece? Ele não vai ficar ali olhando. Agora respirou, diferente. Agora arrepiou, peraí.
Não, agora tá com sinal O diferente. instinto- Puxou, não sei o quê. O instinto fala mais alto. Fala mais alto, homem é homem vai tá na guerra ali, vai estar... e se realmente ela estiver solta, ele vai estar ali prestando atenção no que ele tá ouvindo. Porque o homem é primitivo, lembra disso? O homem é primitivo. Ele não vai estar envolvido sentimentalmente só ali nas sensações. Sensorial. Não vai estar no sensorial só, ele vai estar no ouvido. Ele vai estar no olho, mas ali vendo, né? E aí tá vendo que a mulher tá subindo na cama, se agarrando e tal. Agora o negócio tá bom. Aí ele vai com mais força. Então é aí que a mulher entra para ajudar a regular. Não, amor, vai assim. Né? Homem, tem que chamar a mulher de amor. E tem que ser o amor, porque não é chamar por chamar. Né? Porque é uma relação de envolvimento. Este é o clima da situação que vai permitir. E aí, tem mulheres que também têm a dificuldade, porque o ponto G existe. O ponto G, localização. Introduzindo o dedo de forma, nessa condição aqui, ó, levemente para cima. Se a mulher estiver excitada, 1 centímetro, cada falante tem 1 centímetro. 1 centímetro aproximadamente nessa posição aqui, é que ele vai se abrir como se fosse uma ruga na parte superior da vagina. Então, ele entra lubrificado e ali ele começa a fazer o estímulo de ponto, mas ela precisa estar o quê? Lubrificada e excitada. Porque senão ele vai machucar. Não vai ter a ruga, ela fecha. Entendeu? Então, e existe um outro ponto, que é um ponto Z. Esse ponto ainda é discutido, mas parece que é um ponto virtual logo atrás. Mas são pontos todos de estímulo do Tantra. Tanto é que eu falei, ó, Yoni é a última coisa a ser acessada. Antes disso, você está fazendo o quê? Sensorial, porque mulher é sensorial. Você está estabelecendo conexão. A segunda fase do Tantra não envolve penetração. Envolve conexão entre os parceiros, um olhar no olho do outro para dar segurança, um tocar o corpo do outro para dar segurança. Ficou não adianta ir lá rapidinho, que vai perder muita coisa. Não adianta. Porque é um passo atrás do outro. É um desenvolvimento. E é isso que muitas vezes, muitas mulheres, elas acabam não tendo com seus parceiros, ou quando ela tem, porque às vezes ela tem um pico de excitabilidade. Como eu falei, mulher tem 10, 15, 20 orgasmos um em cima do outro, homem tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Mas com tempo de refratariedade. Para um pouco, descansa, relaxa, volta, né? Estando envolvido naquela situação. E ela pode ir na sequência, né? Agarrou no colchão, já foi próximo, vamos de novo, né? Então é aquele carrinho, aquela montanha-russa, mas ela tá até tonta, perna bamba, tal, né? Aí tá nessas condições, mas ela só vai conseguir fazer isso se o casal tiver conexão, porque muitas vezes ela tá nessa e o parceiro viu que tá, ele trava a mulher, ele dá comando de trabalho. O que é isso? Minha mulher não faz isso. Pronto, acabou a mulher. Acabou, já era. Aquela mulher, para se recuperar daquele relacionamento, às vezes ela leva 10, 15 anos, se recupera, muitas não se recupera. Porque ela ouve tanto julgamento que ela não consegue ter segurança com o próximo parceiro. Beto, vou te contar uma coisa. Eu tenho uma amiga, uma cliente, né? E ela, uma médica, né? Uma pessoa assim, de dinheiro e tal. Uma vez ela foi fazer uma constelação e ela não conseguia abrir o olho. E aí ela é médica. Aí tomou remédio? Tomei. Então, olha, se você não consegue abrir o olho, é porque você precisa de alguma coisa bem atrás de você. E ela ficou 2 dias como fez 2 dias. E aí o que acontece? Eu fui visitar ela, vendo Putina PC, e atender a cliente. E ela falou assim: ele lava a louça. Como? Sim. Né? Eu amo muito essa pessoa, mas vejo que o conceito dela sobre o ser humano é diferente do meu, né? Então ela quis dizer que ele era negro e que ele lavava louça e que isso era horrível, né? E o que aconteceu em seguida? A filha deslanchou o relacionamento com essa pessoa. Em seguida ela teve câncer de seio esquerdo. E uma das
Então, só que depois que aconteceu, imagina, ela tem o pai médico, o irmão médico, tá todo mundo médico na família. Cachorro é veterinário. O câncer do seio direito do seio esquerdo foi pro seio direito. E depois ela teve que tirar o útero. Então, assim, é como se ela tivesse arrancado toda a quartilheira dela. Porque essas são as informações, né? Disso tudo que nós estamos conversando, nós estamos falando de vida. Nós estamos falando de uma expressão da vida. O sexo é uma expressão da vida. E quando você é tolhida de expressar a vitalidade, você implode. Você pode implodir tendo dor no corpo inteiro. Aí não acha nada de condição do corpo, falar, tem fibromialgia. Você pode implodir em uma relação de contato, uma relação de abuso, porque isso é um abuso também. Né? Situações inesperadas assim, às vezes a família força tudo. Dali 1 ano uma mulher vai ter um tumor de mama, um câncer de mama ou mesmo um infarto, isso aí nós vemos muito na integrativo. Né? São relações de desarmonia. Em alguns momentos a pessoa fala, eu prefiro morrer. Mas para morrer não é fácil, gente. Porque assim, a biologia é o seguinte, para morrer você só pode morrer de 2 formas. Ou você vai morrer de trauma, ou você vai morrer de intoxicação. Igual barata. Então, uma doença, seja ela qual nome for, geralmente ela tem por fundo toxinas, que o corpo não consegue mais trabalhar, as células param de responder, elas vão travando, uma hora ela hipertrofia, faz alguma coisa, por incapacidade biológica de fazer. E aí acabam surgindo determinadas situações tóxicas e toxêmicas. Então, manter a paz é muito importante. A outra coisa, tá, mulherada? Homem gosta de paz, tá? Mulher pode ter o dinheiro que for. Homem gosta de paz. Então, vamos pegar o exemplo aí de um grande jogador nosso que já foi rei da Itália, que não sei o que. O cara tinha todo o dinheiro do mundo, mas ele não tinha paz. Ele preferiu voltar para onde ele era identificado, para ele ser feliz. Entendeu? Porque o problema nunca é o dinheiro. Dinheiro é maravilhoso. Quem não gosta de dinheiro? Se você não gosta de dinheiro, você é hipócrita ou você é muito tolido. Porque o dinheiro ele vai te propiciar muita coisa bacana. Você faz as pazes com o dinheiro. E o dinheiro, ele é uma energia. Assim como o sexo é uma energia. E aí quando essas mulheres elas travam a energia da vida, elas dão a vida por aquela pessoa. Olha como é forte isso. Eu me apaixonei, eu amei, eu dou a minha vida por esta pessoa. E se esse relacionamento é interrompido, o corpo obedece comando. É para dar vida por tal coisa? Então eu vou dar. A palavra tem poder. Total. E ela cria toda a energia ao seu redor. Para a resposta do corpo. E você precisa entender o que você está mandando para o universo, porque isso é a sua realidade. Se alguém falar uma coisa de você, pode ser mentira, mas é que você pode ser verdade. É verdade. LKN Cortinas. Cortinas, persianas, papel de parede, tapetes, tudo personalizado para trazer mais conforto térmico, conforto acústico, controle de privacidade e luminosidade. Sabe quando você quer fazer aquele trabalho? Fica uma luzinha na sua vista atrapalhando, te dando desconforto e tudo mais? A gente pode te ajudar com isso. Chame 11 9 80 80 14 48. LKN Cortinas. O corpo ele é tão inteligente que ele trabalha com uma coisa chamada de biocibernética bucal, né? Nos anos 2000 foi muito trabalhado, isso hoje ainda é pouco falado, mas eu, por exemplo, o paciente chega para mim e eu olho a condição de arcada dentária. Quando eu sei que a arcada dentária superior é muito projetada, eu sei que essa pessoa sofreu abuso, né? Não estou falando de abuso sexual, pode ter sido também, mas nós sabemos que teve um abuso. Então essa pessoa se sentiu abusada, né? Ela teve que se calar, o osso é plástico, então ela muitas vezes, queixinho veio para trás, o pinho veio para essa parte que veio para frente. Pessoas como eu eram muito agressivos, tem projeção dos caninos. Então, quando era pequeno, eu brigava com meus irmãos, mostrava os 2 caninos assim, como se eu fosse um vampirinho. Eu tinha muita agressividade dentro de mim, entendeu? Por quê? Porque isso é a expressão da agressividade, entendeu? Então, cada órgão, ele tem uma característica, ele é ligado a uma emoção.
Um corpo, quando você olha um corpo, você vê o tórax em barril, cinturinha pequenininha ou nádega pequenininha. Aquela pessoa na infância, o que aconteceu? Essa pessoa foi muito reprimida, principalmente na primeira fase, que é a fase fálica, ou que é a fase que ela descobre o contato com o mundo, começa a evacuar, e alguém vai lá dar um tapa na bunda dela. Ela caiu, não sei o que. Ela começa a travar. Essa pessoa sofreu abuso, ela vai ter essa projeção, vai ter um corpo nessas condições, ela vai estar constrita, ela vai ser tímida, entendeu? E muitas vezes essa pessoa torna-se um novo abusador, que ela repete processos. O Freud diz, né, que se pelo menos a mãe não gostar da criança, a criança vai adotar padrões de maus tratos como se fosse amor. E isso ela vai expressar ao longo da vida, como se fosse uma coisa normal, entendeu? Então a vida, né, o sexo é uma aceitação, o sexo é amor, é uma expressão do amor. E quando você não ama, porque ninguém tem a capacidade de te tocar, ninguém tem a capacidade de te fazer chegar a uma outra situação, nem você está morto. Você tá morto. E você está morto, a energia não sobe. Então muitas vezes nós fazemos uma ventosa, você coloca a ventosa lá, muita mulher chega com dor pélvica, parece que vamos colocar uma ventosa. Coloca a ventosa, não tem cor. Tem sangue lá, mas não tem energia para manchar, para criar um hematoma. Então eu já sei que essa mulher perdeu a conexão com o feminino dela. E é tão comum, né? É. A gente vê, tem uma amiga que diz que não tem nenhum vestido em casa. Pois é, péssimo. Não é? A pessoa, a gente teve uma vida corrida, tal, enfim, a mulher tem que dar conta das contas, da casa e aquilo mais, e às vezes ela esquece que ela é uma mulher, que ela merece cuidar, ela pode ser feliz. Exatamente, e merecer cuidados e ser uma mulher não tem nada a ver com independência. Ela é independente, mas ela é mulher. Então uma hora ela vai precisar do carinho. Quer ver a palavra que a mulher fala que acaba com o homem? É tô carente. Acabou. Eu tô carente, o homem... A cabeça do homem dá um bug. O homem traduz da seguinte forma. Ela quer sexo. Não, ela não quer sexo naquela hora. Naquela hora ela quer ser ouvida só. E aí, naquele momento, ela quer encostar a cabeça naquele colo. Mesmo que ela fala, tem todo o dinheiro do mundo. Eu tô carente. Bom, deixa ela conduzir a situação, mas ela também tem que saber o que ela quer. Ela conduz a situação, encosta, ela tá frágil. Naquele momento ela só quer ser uma mulher que tem um colo de um homem. Para ela poder sentar e colocar a cabeça dela e encostar. Deu 5, 10 minutos, ela já levantou, tô ótima, tô legal. E Deus é tão sábio que alguns órgãos nossos, eles são excretores. Então, o que é um órgão excretor? São órgãos que colocam toxinas para fora. E tem pessoa que está tão intoxicada que nem chorar ela consegue. E essa é a pior de todas. Porque as emoções, quando nos machucam, a excreção do órgão promove lágrima. Para limpar o emocional. Quando eu estou muito tenso, a excreção de órgãos genitais podem provocar explosões orgásticas que me relaxam, me deixam pronto para a próxima batalha. Então, órgãos têm função, vida tem função, lugares têm função. E educação sexual é uma coisa que não é passada porque o próprio educador tem medo. E as pessoas têm muito medo porque as pessoas misturam sexo, sacanagem e sexualidade. Tudo numa panela só, sem dividir as coisas. E ele não vai para o lugar nenhum, né? Só é importante que as mulheres entendam que homem não é britadeira, tá? Então, o que acontece? O coito masculino, ele gasta muita energia, sim, porque o homem tem que ficar projetando, vai para frente, vai para trás, para frente, para trás. Às vezes ela fala, mais. E ele tem pouca testosterona, às vezes, né? Ele não foi na academia, porque a academia faz o quê? Dá resistência só. Só resistência, para ele poder aguentar, às vezes, o coito. Mas, às vezes, não fez exercício para ter resistência, né?
E ela, eu quero que bate forte, quero que bate forte. Né? E o cara não aguenta. Por quê? Porque é muito desgastante energeticamente, né? E coloca o cara em risco. Daqui a pouco... Então, mulherada, cuidado, ajuda. Então, nesse momento, há mudança de posições, né? Então, pode colocar a parceira de lado, deixa a parceira ir por cima. Se ela gosta mais no fundo, porque bater também no útero, isso também provoca um pouco de dor, mas gera prazer, porque é uma víscera ali. Então, isso gera prazer. Isso vai depender muito da mulher. Então, essas posições, principalmente a do travesseiro elevado, o que ela faz? Ela traz o útero mais para baixo, que o útero ele vem mais para baixo, você levanta ali, a cabeça vai ficar mais para baixo, ela vai ficar mais para cima um pouco. Isso vai melhorar muito a vida do casal. E se o casal tivesse interação, se for prazeroso para os dois, aí Tá tudo certo. sexo até os 92 anos, né, Roberto? Roberto, sexo aos 92 anos? Olha, tem gente aí que não acredita, Roberto. Nunca vai saber porque é uma coisa do casal, né? É isso aí. Então, e hoje não tem nenhuma musa fazendo OnlyFans ou sendo criador de conteúdo digital nessa faixa etária, né? Eu ainda não vi nada, né? Mas Também não vi. então é uma condição do casal. Mas a gente pode ver que tem muitas pessoas que, assim como eu, escolheu que a cada ano passar vai ficar mais jovem. E isso é possível. Isso é possível. É por isso que alimentação, vitamina, mineral, nutrição adequada, exercício físico, higiene mental. A higiene mental predomina em relação a essas coisas todas. Não assistir programas depreciativos, não assistir programas Assiste o nosso programa, não assiste nenhum outro. Assiste o nosso programa que tem conteúdo interessante, relevante e importante. E aqui dá para passar o tempo todo. Não precisa assistir televisão, vai só no YouTube, fica só no linkando o negócio, que fala de tudo, né? E a pessoa consegue. Por quê? Porque dependendo do que a pessoa vai assistir, isso vai provocar liberação hormonal na pessoa. Porque o corpo tem um detalhe. O cérebro ele não tem gaveta. E ele não sabe diferenciar verdade de mentira. Então, se você está, por exemplo, jogando um videogame e é agressivo, o corpo começa a liberar e se manifestar como se estivesse dentro do jogo. Ele libera tanto endorfina quanto substâncias de estresse, cortisol e outras substâncias todas, como adrenalina, por exemplo, como se ele estivesse naquele momento. Por isso, autoconhecimento é muito importante, porque se você se conhecer, se tocar, entender qual que é o seu poder no mundo, você consegue se projetar de diversas maneiras. E como para o corpo não há passado nem futuro, você pode criar sua própria realidade a partir de hoje, desse momento, se conectando com assuntos que tenham a ver com a sua vida, com o que você quer para o futuro. Coisas boas, né, Roberto? Não precisa entrar na história ruim da televisão em geral. Você pode criar a sua própria história que vai construir seu futuro a partir de hoje. Muito obrigada, Roberto, pela sua participação no nosso programa. Queria que você deixasse suas considerações finais. Convido todo mundo para ter mais carinho consigo, ter mais amor com si, entender o sexo como uma expressão de amor para si. Bom, tirando da cabeça aquelas figuras pornográficas que colocaram para nós como uma coisa pecaminosa, tudo. Entenda que acredito que Deus não errou, nem pode ter errado, que ou o homem está certo ou Deus está certo. Entenda que é você fazendo as pazes com você, fazendo as pazes com o seu ambiente, que é seu. O que é do seu líder religioso, da sua religião, é da sua religião. Religião não tem nada a ver com sexo nem com sexualidade. Divide as coisas para você não ficar na igreja ou no seu culto pensando em sexo. Porque o que acontece é isso. Se você está desequilibrado, você vai para o culto, vai para o seu ato religioso, você fica lá pensando em sexo. Aí quando você está na cama, você fica pensando em Deus. Entendeu? Então, Deus não, em religião. Em religião, Porque Deus você pensa o tempo todo, fica pensando em religião. Então, cada um no seu lugar.
Se você colocar cada um no seu lugar, você está em equilíbrio, tá bom? Então, te convido aí, siga aí nas redes sociais. Então, eu tô no @RobertoCatro no Instagram e no TikTok, onde nós vamos conversando um pouquinho mais sobre isso, tá bom? O meu contato é 11 98825 2539. Nós sempre vamos ter um prazer imenso em te atender. 11 98825 2539 é diretamente comigo. É pra mim, é pra você, todo mundo todo, linkando o negócio. Pra você ter uma vida mais bonita. E pra você ter uma casa mais bonita. E que ser mais feliz. Transforme seu espaço com a beleza da natureza. Entre em nosso Instagram e entenda como o paisagismo cria ambientes únicos e acolhedores, planejados com carinho e dedicação. Paisagista Edivaldo Soares, sua paisagem, nosso compromisso. Então, linkando o negócio, tá sempre preocupados em trazer informação que seja relevante, interessante, importante e que transforme vidas. E assim, trouxemos aqui Fabiana Ratti para falar sobre autoconhecimento, não é isso, Fabiana? Sou Fabiana Ratti, psicóloga, né? Fiz formação em psicologia e depois me formei em psicanálise. E quando a gente fala de psicanálise, muitas vezes as pessoas têm dificuldade, não, mas o que é terapia, não é quais as linhas e tal. E a psicanálise trata do inconsciente. Freud é o pai da psicanálise, em 1900, assim, desde Aristóteles se falava de inconsciente, mas foi Freud que ele viu o inconsciente como um órgão que tem suas próprias leis, regras, e ele aprendeu através dos sonhos. Ele começou a entender os sonhos, interpretar os sonhos, e aí, então assim, existem várias linhas, mas a psicanálise é aquela que dialoga com o emocional, com o inconsciente e traduz, né? Assim, a pessoa pode traduzir. Um outro ponto é o quanto muitas vezes as terapêuticas atuais colocam que assim, é o terapeuta que sabe da vida da pessoa, então ele vai dar o passo a passo do que a pessoa deve fazer. E na psicanálise com Freud, ele estudou a livre associação e ele fala o quanto, exatamente um pouco que você estava falando, assim, do quanto a verdade de cada um está dentro de cada um. O analista precisa puxar, interrogar, mas assim a pessoa fica tão cega, tão angustiada que ela não sabe e quer que o outro responda. Mas a verdade está interna. Quanto mais, então, a ideia de quanto mais a gente vai falando sobre o assunto e tal, a própria pessoa vai construindo soluções, e assim, atualmente a sociedade fica muito triste de ter problemas, nossa, mas tem isso, tem aquilo, e alguns vêm com assim uma ideia de que pensa positivo, tudo vai dar certo, não tem problema, vai se resolver. E a ideia da psicanálise é que assim, vamos enfrentar os problemas, vamos pensar, vamos resolver, vamos associar, vamos criar novas soluções e não só vai passando por cima, porque isso vai aumentando e aí sobrecarrega e vem os sintomas mais graves. Essa é a ideia. Fabiana, você falou uma coisa muito importante, porque assim, a minha formação é administração de empresas, mas eu estudo o ser humano desde a minha vida toda. Aos 12 anos, eu não sei de onde eu tirei isso, gente, mas aos 12 anos eu me lembro dessa fala minha. Eu vou longe e para eu ir longe eu tenho que ter uma mala leve. E para eu ter uma mala leve, eu preciso perdoar as pessoas. Então, assim, porque eu passei por muitas dificuldades, né? E a minha família, ela tem uma desunião patológica, né? Que teoricamente, com certeza isso causa muitos problemas, enfim. Mas eu consegui trazer isso em mim com um acolhimento, com entendimento, porque eu estudo o ser humano, né? E isso me trouxe tranquilidade. Por isso que eu digo sempre que o autoconhecimento é muito importante para as pessoas, independente da guerra que tiver ao seu redor, se você estiver em paz, faz toda a diferença, não é verdade? Sim. E você falou sobre o subconsciente, a gente entende, é verdade que o Freud diz que se a mãe não gosta da pessoa, da criança, ela adota os maus tratos como um padrão de amor? Então, assim, é que aí você falou vários pontos, eu chego ali, mas é só para falar assim, o quanto assim, então existiu Freud lá em 1900, e aí eu também estudo Jacques Lacan,
que é o sucessor, né, de Freud, ele é francês, e ele, assim, então, Freud, ele investigou muito ali o pai, a mãe, as consequências da família e o quanto ele fala que a construção do aparelho psíquico, do emocional, é feito ali na primeira infância, na relação mãe-bebê, pais, é toda a família. Então, se a família tem uma série de complicações, como é que é construído esse narcisismo, esse aparelho psíquico? Jacques Lacan, ele já abstrai um pouco mais e ele fala assim que não é tanto o que a criança passa, mas, de novo, o que você falou assim, do que cada criança interpreta, como a criança vê, se ela vê assim, como você falou, né? Não tão simples assim, mas assim, um copo mais cheio ou mais vazio, quanto eu vejo no consultório muitas pessoas que passaram dificuldades muito grandes e que ultrapassaram e que quiseram fazer diferente, tiveram forças para isso. E às vezes tem famílias assim, ótimas, confortáveis, mas o adolescente ali tal não se desenvolve, que é tudo na mão, que é tudo fácil, e aí, entende? Assim, então, Sim. não é tanto nessa frase que você coloca, ela é mais freudiana, assim, nesse sentido que os pais quase são os culpados, os responsáveis por isso e aquilo. E Lacan, ele já vai por um pouco mais assim, não. E tudo não tem a ver com o que fizeram de você, mas o que você faz com o que fizeram de você. Muito bem, não é? A nossa energia para isso, para interpretar de outra forma, exatamente. Agora, você falou que você fez vários estudos, fale-me mais sobre isso. Me formei lá na psicologia e aí, assim, a saúde mental é uma coisa que é continuada, a gente tem sempre que estudar. Freud tem lá 25 volumes, Lacan mais 25. Como assim que eu sempre que estudar? Porque, na verdade, assim, Freud faz tempo que morreu, tudo que ele escreveu já está lá. Você estudou aquilo, você já sabe tudo, não é isso não? Se fosse fácil assim, não é? E fora que para ler, a gente tem que ler, reler, estudar, fazer, e assim, 25 anos, eu tô 25, 26, 27 já quase, assim, atendendo muito consultório e instituições beneficentes, em ONGs, aí assim, fazendo, assim, tanto aprendendo quanto lendo, estudando e contribuindo. E aí, assim, após 10 anos estudando muito, eu passei a construir redes de atendimento em instituições. E com isso, assim, aí veio a pandemia, o pessoal se recolheu, e aí eu comecei a escrever o Café com Freud e Lacan, não é? Que é uma coleção que, assim, muitas vezes a psicanálise, ela ficou muito nas academias, com intelectuais e tal, e a gente tem muitos conceitos, 100 anos de conceito, 120 anos de conceito aí, que as pessoas não sabem, não têm acesso, e aí ficam inventando a roda, porque falam assim, ai, olha, nossa, mas isso que falaram, Freud já falou há 100 anos já. Então, eu escrevi, eu estou escrevendo ainda, a ideia é que sejam 10 volumes, estou no quarto, né, assim, já publiquei 3, mas a ideia é que a gente articule psicanálise com o cotidiano e o mercado de trabalho. Eu, nesses 25 anos, eu atendi muitas pessoas de empresas e elas traziam as questões e assim, tanto eu utilizava a teoria freudiana e lacaniana para atendê-las, melhorarem a saúde mental delas, como elas aplicavam na empresa. E a gente via excelentes resultados. Então, estou aqui também, não é para falar sobre as novas normas de saúde mental em empresas e tal, porque realmente eu acompanhei durante esse tempo, eu via de fora. E quando você vê de fora, você tem uma outra visão, uma amplidão ali para ver, não é? Com certeza. E aí você tem uma questão, o seguinte, que as técnicas, teorias que foram, né, que estudadas e tudo mais, elas sempre têm que ter um paralelo com a nossa realidade. Sim. Porque o mundo mudou. Aquilo lá, o estudo básico não mudou, mas as pessoas mudaram. Os conceitos sobre o que é certo e o que é errado, aliás, mudou tanto que a gente fica até confuso, né? O que é certo e o que é errado, né? Cada vez mais a gente precisa trabalhar em cima de estudos, de técnicas e principalmente de pessoas que sejam pessoas que
tenham realmente um entendimento sólido no assunto. Porque, Fabiana, infelizmente, a gente tem muita gente na internet que vai lá e se coloca como especialista e inventei a roda, que nem você falou, né? Mas a roda já existe, gente. Isso aí, né? Ele não tem nem o respeito de registrar de quem que foi essa autoria, não é verdade? Então, ó, um ponto, assim, é que, assim, nós investimos muito no estudo intelectual, o que é muito importante. Então, a gente lá, ginásio primário, ou ensino médio, agora mudou, né, assim, em faculdade, pós-graduação, quando a gente não sabe alguma coisa, vamos estudar intelectualmente, isso é muito bom. E a gente tem que fazer isso com o emocional, porque assim a gente assim tem pessoas fortíssimas intelectualmente, mas emocionalmente Fragilizado. então, e a ideia da análise é uma ideia, lógico que se a pessoa está muito mal, tem muita dificuldade, tratamento, análise, mas a análise para pessoas que estão bem, digamos, é que ela faça igual um estudo continuado, igual a gente faz ginástica, que precisa manter a musculatura, que a gente precisa se alimentar sempre saudavelmente. A análise é uma ideia de um exercício para que essa musculatura emocional se desenvolva. Então você quer dizer que a pessoa que se perde dentro do quarto, né? Porque tem gente que hoje em dia sozinha está perdida, ela não sabe mais o que fazer, ela fala, perdeu um namorado, perde a vida. Entendeu? Então, ela não tem que se desesperar, ela tem que olhar ao redor e buscar uma solução, uma saída, um profissional especializado, né? Porque nesse momento o mais importante é se perdoar, não é verdade? Porque se a gente pode sempre incorrer em situações difíceis, e às vezes você está até sem condição física de reagir de uma forma adequada àquilo, não é isso? Então, e a ideia de que análise para todos, que todos têm aparelho psíquico, então com Freud, todos têm aparelho psíquico como um órgão, a gente pode não tirar raio-x, porque não é fisiológico, as pessoas ficam tentando lá, tem a parte no cérebro que pertence ali à psiquiatria, à neurologia, mas o que Freud descobriu é que a gente tem um órgão psíquico, e muitas pessoas chegam no consultório, eu tenho sexto sentido, eu capturo, você se ouve, não, eu sabia que não era para namorar aquela pessoa, eu sabia que eu não deveria ter falado aquilo, mas a pessoa não se ouve, ela não tem, a gente foi ficando uma sociedade muito racional e deixando de escutar o emocional, de se escutar, de ficar mais próximo, e exatamente, a minha campanha, assim, é que a gente tenha residência em saúde mental, assim como os médicos têm residência para oftalmo, para gastro, para todas as especialidades, que na psicologia, na saúde mental também tenha, porque as pessoas saem e já acham que tratamento é opinião, né? Não sei o quê. Não, você precisa estudar, você precisa fazer residência, você precisa, como você também... Ter o acompanhamento, né, de uma pessoa com mais experiência, que é que você fez, né? Isso, e a ligação da teoria com a prática não é uma coisa fácil como na medicina. Mas se a gente fizer residência, trabalhar e tal, é outra coisa. Então, isso assim... Então, procure um profissional que tenha trabalho, diploma, que tenha... Entende? Assim, isso eu acho muito importante. Sim, não se aventure, porque hoje em dia existe até umas hipnoses, as pessoas falam direto com o seu subconsciente, e se essa pessoa não tiver uma responsabilidade, não for uma pessoa idônea, ela pode bagunçar mais ainda a sua vida, gente. Toma cuidado. Agora, Fabiana, eu preciso te fazer um convite, Fabiana. Eu preciso que você venha aqui no programa toda semana trazer uma pílula de um assunto importante. Porque, olha, Fabiana, nós estamos com a população doente, muita gente não sabe trabalhar porque acha que tudo acontece assim, no piscar de dedos, ele não tem paciência de aguentar o chefe, ele pede as contas porque o chefe está mandando nele, coisas assim que a gente, olha, eu vi situações que eu não acreditei, eu que ando em diversos lugares, em muitos negócios, fiquei até preocupada, eu falei, não, precisamos de alguém que venha trazer um pouco de consciência, porque muitas vezes a pessoa, ela se diz, eu sou TDAH, então eu posso ir numa reunião, bagunçar tudo lá e todo mundo tem que me aceitar porque eu sou TDAH, não é assim, gente. Tudo tem limite, né? Às vezes a pessoa não tem nem problema nenhum, alguém falou para ela que ela é disléxica, ela falou, nunca mais vou ler livro, porque eu me classificaram assim, eu sou incapaz, e ele perde a oportunidade de descobrir grandes coisas sobre ele mesmo. Exatamente. Então,
Quero te fazer um convite para você vir toda semana falar, dar uma pílula para gente sobre saúde mental e principalmente por causa da IR1. Nós linkamos negócios para você ter uma casa mais bonita e você ser mais feliz. Nosso programa está cada dia melhor. Gratidão, Fabiana. Obrigada.